Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga, que nesta manhã nos assiste. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente para falarmos da palavra de Deus, né? A Bíblia, a própria palavra diz que ela se renova a cada manhã, né? E nós estamos aqui feliz por Deus nos dar esta oportunidade e feliz também porque você está aí para nos assistir, né? E que Deus possa abençoar grandemente você, a sua família, né? E eu quero aqui também parabenizar aqui o meu irmão em Cristo, Jaisso, né, Jaisso? Muito bem, nós estamos aqui para mais este programa. Seja bem-vindo a mais este programa e que Deus possa abençoar grandemente a você, a mim, as pessoas que nos assistem, para que realmente possamos ter um crescimento espiritual nesta manhã. Obrigado, Sérgio. Olá, amigo. É bom estarmos mais uma vez aqui nessa manhã. E hoje nós vamos falar, Sérgio, sobre a conversão, né? Todos os seres humanos que são nascidos, eles são nascidos na carne. Eles não são nascidos no Espírito. Todos eles nascem na carne, né? E Jesus deixou muito claro isso aqui no livro de João, capítulo 3, verso 6, dizendo o seguinte, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, todos os seres humanos nascem da carne. Em algum momento da vida ele toma a decisão de nascer do Espírito ou não, porque o Espírito de Deus, ele toca as pessoas e elas são levadas a fazer a vontade de Deus, se converter a Deus ou não, porque nós já nascemos perdidos. O Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e então cada indivíduo decide nascer do Espírito ou não. E nós vamos mencionar aqui hoje duas histórias de duas pessoas, dois personagens bíblicos que nasceram de novo. Eles, como nós já falamos, nasceram uma vez, e depois, mais tarde, já maduros, nasceram de novo em Deus dessa vez, né? Tiveram um encontro com Jesus. E eu gostaria, Sérgio, que você falasse aqui sobre Nicodemos, no livro de João, capítulo 3, inclusive, né? Fala um pouco para a gente desse encontro que Nicodemos teve com Jesus, em que circunstância que se deu esse encontro. E aqui eu tenho certeza que o amigo de casa e todos nós temos muito que aprender com esse encontro de Nicodemos com Jesus, né? Não só Nicodemos teve um encontro, mas todos os seres humanos deveriam ter um encontro com Jesus, né? Precisam, né? Sim. Muito bem, vamos lá então. Primeiro, amigo, eu quero te dar aqui algumas informações sobre Nicodemos. Nicodemos, a Bíblia diz que ele era uma pessoa já de uma certa idade, isso quando ele encontrou-se com Jesus. Uhum. Então, assim, nós temos de um dia termos esse encontro com Cristo, se quisermos nascer de novo, se quisermos ter a vida eterna. No caso de Nicodemos, já foi com uma certa idade. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha, mas eu acredito que ele tinha lá os seus 60, tá? De idade. Até mesmo que naquele tempo as pessoas viviam um pouco mais do que hoje, né? Uhum. Correto? Outra informação, Nicodemos, ele era... Algumas versões da Bíblia diz que ele era um príncipe dos judeus e outras dizem que ele era o principal. Ou seja, mas o certo é que ele era uma pessoa importante. Ele era um grande homem, um grande líder entre os judeus. E Nicodemos, ele fazia parte de um grupo chamado os fariseus, tá? Uhum. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas muito aplicadas, sabe, à religião. Doutores da lei. Doutores. Conhecimento. Eles tinham um conhecimento muito superior às outras pessoas. E Nicodemos, ele fazia parte desse grupo. Porém, a Bíblia, no seu contexto geral, principalmente dos evangelhos, nós percebemos que Jesus, ele teve muito conflito com esta classe de pessoas, com os fariseus. Porque os fariseus, por serem homens muito cultos, eles tinham dificuldade de aceitar a Cristo, porque é bom nós lembrarmos, já, e o amigo também que nos assiste entender, que Jesus, ele não frequentou aquelas grandes escolas da época.
Entende? Jesus, a sabedoria que Cristo tinha era uma sabedoria vinda diretamente de Deus, do Pai. E por isso ele sofria algum certo tipo de rejeição por parte deste grupo, que eram os fariseus, correto? Mas este fariseu aqui chamado Nicodemos, ele era diferente. Agora imagine o seguinte, se nós nos colocarmos no lugar dele, nós vamos entender o seguinte: ele pertencia a um grupo totalmente, pessoas fechadas, pessoas muito inteligentes, muito cultas, e que tinham uma aversão a Cristo, mas ele não tinha. E aí o que a Bíblia diz? O verso 2 fala o seguinte, olha, fala que então Nicodemos ele toma uma decisão, e ele foi ter de noite com Jesus. Veja bem, Nicodemos agora ele sai à noite e vai ter com Jesus. Por que à noite? Exatamente para que o grupo de pessoas no qual ele pertencia não soubessem desse encontro. Entende? Agora ele sai e se aproxima de Cristo à noite. E eles começam agora um diálogo. Entende? Ele e Jesus. E esse diálogo, Jairson, e esse diálogo, amigo, que nós precisamos ter com Jesus. Entende? Dentro desta conversa, Jairson, ele começa aqui o diálogo dele, na verdade no verso 3, e ele vai até o verso 21, conversando com Jesus. E Jesus aqui, Jesus conversa com ele, e assim, ó, Jesus toca, vamos dizer assim, em alguns pontos da vida de Nicodemos, que ele, quem sabe, nunca alguém tocou antes. Como, por exemplo, Nicodemos, você acha que eu sou mestre? Você acha que eu vim de Deus? Você acha que as coisas que acontecem, os milagres que eu faço, alguém só pode fazer se essa pessoa vem de Deus, como Nicodemos declara isso para ele? Aí Jesus fala assim, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você, Nicodemos, precisa nascer de novo. Assim, sabe, já no nosso português assim, rasgado assim, na lata. Jesus chega e fala assim, na bucha, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Sabe, já como isso aqui, ele causou um impacto na vida de Nicodemos. E quando nós falamos deste assunto hoje e trazemos aplicação para nós hoje, isso também continua causando impacto. Porque às vezes as pessoas pensam, já que por ela ser religiosa, ela não precisa nascer de novo. Às vezes as pessoas têm uma experiência religiosa, mas dentro desta experiência, desses anos de religião que ela tem, ela nunca teve um encontro com Jesus. Sim. Era exatamente isto, já que estava acontecendo com Nicodemos. Nicodemos não conhecia Jesus, muito embora fosse um homem religioso. E Jesus falou assim, Nicodemos, desta forma você não vai conseguir entrar no céu. Você não vai conseguir nem ver o reino do céu se você não nascer de novo. E este nascimento, já, isso de novo, ele implica em mudança de vida. Foi a mesma coisa que Jesus chegar para Nicodemos assim, olha, e falar assim, Nicodemos, eu sei que você pratica o cristianismo, o judaísmo, na época, não era o cristianismo, ele praticava o judaísmo. Eu sei que você pratica o judaísmo há 50 anos, mas até hoje, Nicodemos, tudo que você fez está errado. Você precisa mudar de ideia, você precisa começar tudo de novo. Sabe? Esta era a notícia que Jesus estava dando para Nicodemos. Você acha que é fácil isso para um líder espiritual, um homem importante, um homem super inteligente, um homem culto, receber essa notícia e aceitar assim? Não era fácil. Era difícil para ele, entende? Mas Jesus, ele tinha já isso aqui, e o importante que nós temos que entender, e os amigos também entender, é que Jesus, ele tinha um plano especial na vida de Nicodemos. Nicodemos, amigo, ele era um homem importante. Nicodemo era aquele homem que Jesus conhecia o seu interior, assim como ele conhece o teu interior também. Jesus, ele tinha planos muito maiores para Nicodemos, entende? E aí, então Jesus começa a conversar com ele, e quando Jesus já isso fala do nascimento, né? Ele fala assim, olha, como é que eu posso nascer de novo? Aí ele faz uma declaração aqui, eu sou um homem velho. Como pode um homem sendo velho nascer de novo? Acaso voltaria no ventre de sua mãe e nasceria pela segunda vez? Você já imaginou? Na verdade, Nicodemos, ele estava familiarizado, Sérgio, com a palavra nascer de novo, conversão, né? Só que ele quis
né? Ele não foi humilde o suficiente para aceitar de forma imediata essa obrigação que Jesus estava impondo a ele. Aí ele fez esse questionamento aí. Mas na verdade, como conhecedor das Escrituras, ele sabia que Jesus não estava falando disso, de entrar de novo no ventre de uma mulher, da mãe dele, e nascer de novo, né? Mas ele foi meio que arrogante, na verdade. E Jesus teve que dar mais respostas a ele, deixando claro que se ele não nascesse de novo, né, no reino de Deus, então ele não seria salvo. Ô Jair, um verso que nos chama a atenção é o verso 5. O verso 5 diz assim, ó, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, Jesus fala de 2 nascimentos. Sim. Água e Espírito. A água, todos nós sabemos que é através do batismo, né? Mas como nascer do Espírito? Se você me permite, Jason, eu gostaria de usar aqui 1 minuto, quem sabe o máximo 2, para me falar um pouquinho sobre isso aqui e como as pessoas têm compreendido mal isso aqui. Por exemplo, eu vou falar em nome de igrejas, porque igrejas têm os seus ensinamentos, né, e cada uma tem uma forma de ensinar. Existe igreja que acredita assim, olha, você só é nascido do Espírito quando você falar em línguas estranhas. Tá? E nesta linha de pensamento, existem muitas igrejas que pensam assim. Sim. Então, o que acontece? Aí as pessoas que não conseguem falar em línguas estranhas, elas inventam uma língua estranha, alguma coisa para ela falar, porque ela quer crescer. E dentro dessas igrejas também lhe é ensinado que para ela crescer, para ela ser um líder, a primeira coisa, ela precisa ser batizada com o Espírito Santo. E se ela não falar em línguas, ela não foi batizada, então ela não pode crescer. Ela não pode ser um missionário, não pode ser um pastor, não pode ser um presbítero, não pode ser nada sem este acontecimento na vida dela. Aí ela começa, muitas pessoas que não são sinceras, elas começam a criar coisas na cabeça que na verdade não existe. Essa é uma linha de pensamento. Existe outra linha que diz assim, olha, você é batizado com o Espírito Santo quando você é batizado nas águas. Os dois só acontecem juntos. É uma linha de pensamento também. Agora, eu digo para você, esta primeira linha de pensamento está equivocada e a segunda também. Sim. Sabe por quê? Amigo, se você estudar as Escrituras, por exemplo, no capítulo 10 do livro de Atos, ali conta a história, entende? De Cornélio. Cornélio, a Bíblia é clara em dizer que quando Pedro se aproxima de Cornélio, ele já havia sido batizado com o Espírito Santo. E ele não era batizado nas águas ainda. Entende? Então, existe uma regra para o batismo com o Espírito Santo? Não existe. A verdade é essa, não existe. A pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo antes do batismo com água, pode ser batizada junto com o batismo com água e pode ser depois. E o batismo pelo Espírito Santo, não obrigatoriamente a pessoa precisa falar em língua, né? Correto. Porque nós vimos que Jesus, por exemplo, não falou em língua, ele era ungido, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Nós vimos aí que os apóstolos somente falaram em línguas nacionais, né, dos povos, no Pentecoste, né? Maria, por exemplo, não falou em línguas. E assim por diante, muitos e muitos homens não falaram em língua e não é por isso que eles não tinham o Espírito Santo, né? Então, isso não quer dizer que você só é nascido do Espírito quando fala em língua. Não existe isso na Bíblia, né? Correto. O dom de língua é um dom apenas, um dos dons. A Bíblia fala que os discípulos de Cristo, a igreja primitiva, todos os dias quando eles oravam, o lugar onde eles estavam tremia. E todos eram cheios do Espírito Santo. Entende? E nós não encontramos esse povo, como você já disse, além do dia de Pentecostes, falando em línguas. Né? E as línguas que eles falavam lá, o nosso amigo que nos vê, ele pode pesquisar dentro da Bíblia, que ele vai ver claramente que eram línguas literais. As pessoas falavam, a multidão dizia assim, olha, mas o que está acontecendo aqui? Eles ficaram espantados, o que é que está acontecendo? Porque eu não sou do país dele, e vejo ele falar na minha língua. E ele é iletrado. Sim.
né? Entende? E aí alguns até achavam que eles estavam embriagados, né? Quando Pedro então faz aquele discurso, falou: é apenas 9 horas da manhã, não tem ninguém embriagado, mas o que vocês vê é o que disse o profeta Joel. Entende? Que já havia escrito sobre aquele evento. Sim. Que se repetirá com muito maior proporção no final agora. Sim, com certeza. Correto? Então, é isso. As pessoas têm que entender. Isso aqui precisa ficar claro, amigo, que o nascimento, né, do Espírito que Cristo fala, ele pode ocorrer desta forma. Necessariamente, não precisa falar sem língua. É lógico, se for necessário, já, se um dia isso acontecer, de repente eu preciso evangelizar alguém que não fala a minha língua e nem eu falo a dele, então Deus pode muito bem intervir e resolver o problema com o dom de língua, né? Sim. O fato é que todos os seres humanos precisam nascer no reino de Deus, né? E nós gostaríamos de trazer mais um personagem, né? Já falamos aqui, poderíamos falar os 30 minutos, né? Essa meia hora aqui só sobre Nicodemos, mas gostaríamos de mostrar para você também, falar um pouquinho sobre mais um personagem que está ali um pouco para frente, no capítulo 4 aqui do livro de João, né? A mulher samaritana. A mulher samaritana, ela pertencia ao povo samaritano, né? O povo samaritano, eles eram descendentes de judeus, mas não 100% judeus. Eles haviam se casado com pessoas que não eram judeus ou do povo de Israel. Então, os judeus e a tribo de Benjamim, ou então aqueles restantes do povo de Israel que ainda estavam ali puros e que não haviam entrado em casamentos com gentios na época, eles não aceitavam os samaritanos exatamente por isso, porque eles não eram mais de sangue puro. Então havia uma inimizade, eles nem poderiam nem conversar, né, Sérgio? Então, amigo, observe que Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana e desse encontro, né, gerou uma conversão não só dessa mulher, mas de muitos samaritanos, Sérgio. Gostaria de começar a contar essa história para nós? Muito bem. Essa história, ela está registrada no capítulo 4 do Evangelho de João, né? Eu quero ler já isso aqui, o verso 6, onde diz assim, olha: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Esses dois versos aqui, Jason, ele apresenta Jesus parando ali diante daquela fonte, daquele poço, né? Hoje o Brasil, né, nós temos assim, de estado para estado muda muitas coisas, né? Se você for, por exemplo, no Nordeste, ele vai chamar essa fonte aqui de cacimba, né? Se for no Paraná, poços, e se você for em outro lugar, é cisterna, enfim, mas todos nós entendemos o que é um poço, né? Uma cacimba, uma cisterna, ou seja, era um poço onde Jacó, esse poço aqui já foi furado no tempo de Jacó ainda. Sim. Muito antes. Já fazia 1500 anos, não mais, 2000 anos já. Pois é. Agora já pensou, o pessoal fazia coisa bem feita, né? Para esse poço estar aberto ainda, né? Era uma coisa bem feita, né? Jesus, ele estava viajando de uma cidade para outra. E era quase a hora sexta. A hora sexta é meio-dia. Vamos dizer lá que fosse 11h30 da manhã. Jesus agora cansado, como ser humano, como todos nós, cansou. E ele parou ali e pediu para os discípulos que eles fossem até a cidade mais próxima. A cidade mais próxima daqui era a cidade de Sicar. Tá? Cidade de Sicar. E eles foram lá para poder comprar alimentos. O verso 7 fala que neste momento aproximou-se uma mulher. Esta mulher, ela estava vindo exatamente da cidade de Sicar. Ela chegou ali e ela foi lá com o interesse de buscar água. Correto? Ela foi lá. Hoje, Jason, tanto os homens como as mulheres, nós temos que agradecer muito a tecnologia. Você viu a dificuldade que era buscar água naquele tempo? Essa mulher, ela foi lá com um cântaro, um pote, buscar água, e era longe, dava aproximadamente, Jason,
essa cidade, de onde ela veio para buscar água, aproximadamente uns 2.000 metros, ou seja, uns 2 quilômetros. Não era tão pertinho. Agora você imagina, né, o sofrimento, minha irmãzinha, você que nos assiste, uma mulher 2 quilômetros para buscar água, né? E essa mulher, Jairson, ela vai buscar água em um horário que era, tipo assim, nós não precisamos nem falar que o sol estava quente, né? Porque nesse horário o sol era escaldante. Por que ela ia ao meio-dia? Por que não ia mais cedo então, Sérgio? Pois é, essa é uma pergunta interessante, Jairson, que muitas pessoas já fizeram, porque o normal seria ir bem cedinho, né? Ou no mínimo bem à tarde, né? Ou no mínimo bem à tarde. Ela foi exatamente nesse horário. Com o desenrolar, Jairson, desta conversa, desse encontro que esta mulher teve com Jesus, nós vamos perceber claramente Jesus dizendo isto, o motivo pelo qual ela não ia em um outro horário buscar água. Esta mulher, ela era uma mulher bastante problemática. Tá? Ela tinha um problema muito sério de relacionamento com as pessoas, com as outras mulheres da cidade de Sicar. Porque hoje, né, nós podemos dizer assim que esta mulher, ela era considerada pela sociedade uma prostituta. Entende? Ela tinha, assim, os homens da cidade gostavam dela, e ela gostava de vários homens. E nós vamos perceber que ela teve vários homens na vida dela. E todos esses homens eram homens casados. Entende? Hoje as pessoas diriam assim, ela era uma mulher da vida fácil, vamos dizer, de vida fácil. Não tinha nada de facilidade a vida daquela mulher, né? Era sofrimento, ela era escrava do pecado. Entende? Mas o importante, Jairson, é que esta mulher, ela também teve um encontro com Jesus. E eu quero me dirigir a você e dizer para você o seguinte, olha, presta atenção na vida desta mulher, não fique só com o que nós estamos falando, mas analisa o capítulo 4 do Evangelho de João, analisa a vida desta mulher, e você vai perceber como que a vida daquela mulher mudou pós-encontro com Jesus. E eu digo para você assim, olha, de repente você é aquela pessoa que está nos assistindo nesta manhã e dizendo assim, olha, para mim não tem mais jeito. Sabe, Jairson, tem pessoas que olham e falam assim, olha, eu fui longe demais, eu acho que Deus não me perdoa mais, né? O que eu fiz é imperdoável. E as pessoas, elas acabam se desesperando e muitas até tirando a própria vida. Eu vou dizer para você, Jairson, eu digo para você e digo para as pessoas que nos assistem, sabe, aquela mulher, ela estava com esse problema, mas ela não colocou isso como obstáculo. E ela teve um encontro com Jesus. E Jesus mudou a vida dela. Então, amigo, amiga, eu digo para você assim, olha, não importa o que você fez, Ele também pode fazer isto com você, pode fazer isto comigo. Ele pode fazer isso com quantas pessoas quiserem. A única coisa que você e eu precisamos é de termos um encontro com Jesus. Assim como aquela mulher teve coragem de ter aquele encontro com Jesus. Sérgio e amigo, percebe aqui que Jesus, ele estava falando com aquela mulher e ela acreditava que estava falando com mais um homem, que era um outro homem, mais um homem, né? E ela ficou um pouco admirada porque ele era judeu e estava falando com ela, o que não era normal, muito pelo contrário, ninguém fazia isso, o judeu não falava com o samaritano de forma nenhuma, né? E aqui Jesus então começa dá alguns indícios para ela, alguma prova para ela de que ele não era um homem normal, simplesmente mais um homem, mas que ele era o Messias, que ele era o profeta que Moisés disse que haveria um profeta de vir semelhante a mim, no caso a Moisés, né? E aqui, quando ele falou que, olha, se você acreditar, eu te dou água e você nunca mais vai ter sede, ela falou, eu quero beber essa água. Então, foi a primeira tentativa de Jesus deixar claro para ela que ali estava alguém especial, né? Era a fonte da vida. Jesus Cristo é a fonte da vida. Então, um pouco mais para frente, Jesus, continuando ali no verso 16, ele fala assim, ó, disse-lhe Jesus, vá, chama teu marido e vem cá, né? Vamos conversar, chama teu marido lá e vamos continuar a conversa aqui. Aí o que ela diz? A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Aí Jesus disse, disseste bem, não tenho marido,
Verso 18: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Então, agora a mulher viu algo, mais uma vez, sobrenatural aqui, né? Como que Jesus pôde saber que ela já teve 5 maridos e o que ela tem agora não era marido? Né? Imaginamos que talvez seja um amante, alguma coisa nesse sentido, mas não era oficialmente um marido, né? Então ela diz assim: Senhor, vejo que tu és profeta. Mas ela não disse: vejo que tu és o profeta, ou seja, aquele que o Israel estava esperando, né? Então, mas ela não tinha se convencido ainda. Então foram 2 vezes que Jesus deixou claro, mas ela não tinha se convencido. Ela parecia que estava difícil para entender, e Jesus fazendo as coisas aqui acontecerem de forma sobrenatural. Então eles começaram aqui a dialogar, né, sobre o local de adoração, né, porque até então do local de adoração era em Jerusalém, no templo, e Jesus disse que aqui no verso 23, que viria uma hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais adoradores que o adorem, né? Então Jesus, ele estava dando um curso bíblico. Ela tinha noção da verdade? Tinha, né? Porque ela adorava também, mas ela adorava não em Israel, não em Jerusalém, não no templo lá, mas ela adorava no monte. E eles acreditavam assim, que estava certo adorar lá. E os judeus achavam que era no templo. Então Jesus fala assim: olha, virá um momento, e esse momento é agora, em que não mais adorarão lá ou cá, no monte, né, de Samaria ou em Jerusalém, mas adorarão em qualquer lugar. Adorar ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Sérgio, se você e eu quisermos adorarmos a Deus aqui nesse momento, nós podemos fazer, não precisamos estar em Jerusalém e nem no Monte de Samaria. O amigo que está nos assistindo pode estar na sua casa, vai até o seu quarto, se ajoelha, então lá ele vai estar adorando a Deus, louva a Deus, né? E assim por diante. Então aqui no verso 25 a mulher fala o seguinte: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela ainda não tinha se convencido, né? E aqui no verso 27, Jesus teve que se declarar de forma aberta, como há pouquíssimos fez. Ele fala assim: eu que falo contigo. Entendeu? Então, Jesus teve que se declarar de forma aberta. Naquele momento, Jais, os discípulos chegaram, a mulher samaritana se retira. E ela vai exatamente na cidade. Chega na cidade, interessante que as pessoas não eram amigos dela, mas aquela barreira foi quebrada por parte dela. Ela saiu de casa em casa dizendo para as pessoas o seguinte: ela só falava assim: olha, eu encontrei um homem que diz tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Sim. E ela conduziu a cidade toda, até onde estava Jesus. E no verso 41 e o verso 42 diz assim: olha, e muito mais creram nele por causa da sua palavra, por causa da palavra da mulher. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, amigo, eu quero deixar aqui para você uma mensagem importante. As pessoas foram até a Cristo porque ouviram a voz daquela mulher, mas eles não ficaram só com o que ela tinha dito. E eu quero dizer para você, amigo, que você não pode ficar só com o que nós estamos falando nesta manhã. Eu quero que você vá às Escrituras Sagradas, que você abra a Bíblia e analisa e compreenda a Bíblia. E eu tenho certeza que Deus vai abrir a sua mente e você vai compreender. E você vai chegar à mesma conclusão de que essas pessoas da cidade de Sicar, agora nós cremos em Cristo, não pelo programa que nós assistimos, mas porque a Bíblia está nos dizendo verdadeiramente quem é o Cristo. Que Deus, meu amigo, possa nesta manhã te abençoar. Que Deus possa proteger você, a sua família, e que Ele te dê este conhecimento da sua palavra, que vai ajudar você na sua caminhada rumo a Canaã Celestial. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Amado e eterno Deus, nosso Pai Celestial,
Agradecemos a Ti porque a Tua palavra nesta manhã foi aberta e o Senhor fez com que entendêssemos essas duas pessoas, ó Pai, que tiveram esse encontro com o Seu Filho Jesus Cristo e como houve mudança na vida deles. Ó Pai amado, muda também, Senhor, a nossa vida, a vida das pessoas que nos assistem nesta manhã, que o Senhor possa transformá-las pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém.